Boa noite, irmãos e amigos. Vamos tratar de um tema hoje bem específico. Elogio. Elogio, todo mundo gosta. É algo delicado, porque pode estragar alguém se for mal recebido, e pode ajudar alguém, animar alguém, até edificar espiritualmente alguém, se for bem recebido, com responsabilidade. É humano querer ser aprovado, querer ser reconhecido nas suas virtudes, nos seus esforços. O problema é que o pecado contaminou tanto que às vezes os elogios não são sinceros, ou são elogios por coisas que não são elogiáveis, e não recebemos bem, mesmo quando é um elogio bem feito, aí utilizamos aquilo para nos inchar e piorar no nosso ego, que já é muito forte. Então, elogio é algo delicado. Eu sei que tem até pastores que não elogiam nunca, como um princípio mesmo, de propósito, para não estragar o crente, ou não alimentar o ego dele, então prefere não elogiar. Não acho uma atitude muito sábia, especialmente porque Jesus Cristo elogiou bastante. Então ele não teria elogiado se não fosse algo em si benigno. E é exatamente o que eu quero tratar hoje, de elogios de Jesus Cristo. É bom ser elogiado, especialmente por alguém a quem se tem respeito. Quanto mais respeito você tem por alguém, mais valor você vai dar ao elogio daquela pessoa a você. Imagine Jesus Cristo lhe elogiando. Um sonho. Acho que seria para qualquer um de nós. E em público. Talvez o primeiro pensamento seria bom demais, seria espetacular. Eu não sei nem como é que eu iria encarar algo assim. Puxa vida. E imaginar que para algumas pessoas receber um elogio de Jesus Cristo não foi sonho, apenas foi realidade. Como vamos ver hoje. O primeiro pensamento talvez seja: se fosse eu. Se fosse eu para receber um elogio de Jesus Cristo. Então vamos deixar de lado arroubos sonhadores, românticos, e vamos para a prática. Vamos ser mais pragmáticos. E é o que eu me proponho hoje, aqui, é examinar o motivo pelo qual essas pessoas foram elogiadas por Jesus. O motivo é porque estavam bem penteadas, é porque as unhas estavam bem feitas, ou porque fez um belo discurso, ou porque mostrou-se muito educado. Vamos ver. Seria um exercício interessante. Não sei se seria muito válido, porque muitos de vocês conhecem a Bíblia e, puxando um pouco pela memória, podem localizar sem muita dificuldade aí passagens em que Jesus elogiou pessoas.
E aí lá diz, foi por isso, foi por aquilo. Mas a parte disso seria interessante de antemão. Pegue papel e lápis aí e escreva os motivos pelos quais Jesus teria elogiado pessoas. Vamos ver. Com o propósito de imitá-las. Imitar essas pessoas, para sermos elogiados também, não da forma como elas foram, pessoalmente, pela voz dele, em público, porque ele não está aqui entre nós. Talvez uma voz que venha do céu e entre por aqui, na hora do culto, elogiando você, ou eu, sei lá, coisa boa, ele pode fazer isso, pode, mas não creio que vá, não é o caso. Vamos ficar então com um desejo de causar dentro dele uma alegria parecida com a alegria que ele teve com aquelas pessoas e as elogiou em público. Ou seja, se ele estivesse aqui, lhe elogiaria. Pronto. Pode ser. Agora, evidentemente, o motivo em si de sonharmos em ser elogiados por Jesus Cristo não é nos engrandecer, né, nos sentirmos bem, embora não é errado se sentir bem por algo lícito, sadio, mas porque cada elogio dele veio de um coração alegre, reconhecido. Antes do elogio, a mente dele, o coração dele sentiu algo que teve vontade de transmitir. Essa transmissão foi o elogio. Então vamos tentar pelo menos causar no coração dele, esse pelo menos é muita coisa, não é algo pequeno, pelo menos isso não. Mas vamos tentar causar no coração dele este sentimento lá onde ele está agora, no céu. Cause isso. Hoje à noite ainda, amanhã, depois da manhã, não sei. Talvez já tenha causado, cada um de nós já tenhamos tido a felicidade, certamente, de causar nele esse tipo de alegria. Ótimo, mas vamos checar aqui para ver se alguma coisa que vamos descobrir combina com algum tipo de comportamento que você tem tido, e é maravilhoso se isso acontecer, que coisa boa, estou no rumo. Ou talvez o contrário, eu acho que eu estou meio longe disso aqui, vamos ver. Então, são 5 casos que eu vou citar. Eu acho que eu tenho uma pregação para cada caso desse, uma pregação inteira, porque são histórias riquíssimas, cheias de detalhes, e do jeito que eu gosto mesmo é de explorar os textos bíblicos, como vocês bem sabem, e não vou fazer isso hoje, não vai dar. Eu vou apenas focalizar num ponto bem claro. Qual ponto? O motivo pelo qual ele elogiou. Ok? Então, vamos começar. Mateus 8, de 5 a 13. O centurião romano, militar. Mateus 8, de 5 a 13. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, estou em Mateus 8 e 5, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto,
E ele faz. Ao ouvir isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender dela para praticarmos hoje, 2000 anos depois desses acontecimentos aqui. Nos ajuda a agradar o coração do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos. Amém. Fé como esta, como ele disse aqui, eu não tenho, nem mesmo em Israel, encontrado fé como esta. O que ele quis dizer? Tudo indica com fé como esta. Como esta, como? Em que sentido? Certamente é uma fé que cria no poder de Jesus de curar. Pode ser, e já é uma fé, já é uma demonstração muito sólida de fé, muito válida, muito nobre. Mas eu não creio que isso arrancaria dele um brado tão forte de admiração pela fé, ou por uma particularidade da fé daquele homem. Alguma coisa mexeu em Jesus ali. Muitos demonstraram fé no poder dele de curar e tudo. Repito, é lindo isso, mostra uma fé vigorosa, deve ter agradado muito ao coração dele, esse exercício de fé sobre ele, mas, a meu ver, era algo mais na fé daquele homem, muito provavelmente a autoridade de Jesus Cristo sobre a natureza, sobre a criação, a ponto de exercer à distância e só pelo desejo exercer esse poder numa doença física de um determinado homem, num determinado local, num determinado momento. Não é um poder um pouco genérico, abrangente, que já seria muito indicativo de autoridade e tudo, mas um poder específico de atuar sobre a criação, desprezando distâncias, desprezando toques físicos, no caso de uma cura, desprezando remédios, desprezando ciência, desprezando medicina da época. Sai. Pode sair do meio. Ele estava sofrendo muito, ele diz, aqui, paralítico. Eu não sei o que esse homem tinha, e a Bíblia nem fala, a passagem não comenta, mas estava sofrendo muito. Então aqui não foi uma cura espiritual, de mexer no coração, de dar uma convicção, que obviamente mostra muito poder também, talvez mais ainda do que físico, mas aqui o que chama atenção é isso. A tendência natural seria tomar Jesus pela mão e dizer: vem Senhor, vem até minha casa, e ficar ali ansioso por cada passo dele na direção da casa, e se ele parasse um pouco no caminho, torcendo para que ele deixasse ser interrompido por quem o parou, para que ele continuasse até lá, e sabe aquela ansiedade que você deve conhecer também, e eu conheço também, de que ele faça logo
aquilo, para que aquele desejo se cumpra logo, como aquele centurião estava muito penalizado pelo seu servo e tudo. Mas a tendência natural seria esta: vem, vamos até lá em casa, vem ver como ele está sofrendo, para que tu possas livrá-lo. Mas ele foi mais profundo. Não precisa. Basta desejares e será feito. Mesmo sendo crentes, às vezes eu acho que nós temos dificuldades de lembrar no dia a dia o tamanho do poder de Jesus Cristo. Muitas vezes nós limitamos o poder dele, talvez dentro do que seja razoável, algo de uma dificuldade moderada. Ele faz, ele é poderoso e tudo, mas eu não sei se nós temos a ousadia de pensar, não tem limites para ele, em nenhuma ordem da criação, em nenhuma ordem espiritual, inclusive, mas eu estou querendo concentrar na questão da criação, nas coisas daqui, desta terra, e da criação de uma maneira geral, o sol, luz, estrelas, tudo. Não tem nada que o impeça de realizar o que ele deseje realizar. Não tem limites. Isso para nós é difícil, até concebermos essa ideia. E nós somos tão limitados, nós mesmos, nas nossas capacidades, é tão ridícula a nossa força, que nós não sabemos lidar bem com alguém que tem essa autoridade tão grande. Gostei. Quando ouvimos aqui dois irmãos falando de um desafio pequeno, mas que foi cumprido, e um desafio muitas vezes maior, em tamanho financeiro, magnitude financeira, que seria, no caso, a compra de um terreno, foi colocado aqui de uma maneira natural, gostei demais. Quem sabe, a gente um dia compra, e foi no plural, né? Os terrenos, eu notei isso. Depois ele ainda corrigiu para singular, eu pensei, não, deixa no plural. Não diga, não corrija não aqueles, os terrenos ou o terreno, não, fica nos terrenos. Mas foi uma prévia muito boa para o que eu dizer aqui, porque foi uma demonstração prática do que nós realmente deveríamos fazer, e eu não posso ter dúvidas, nenhum de nós, de que isso agradou o coração do Senhor Jesus Cristo. A igreja, apresentada por esses irmãos aqui, a igreja com esse sentimento, que saber de uma coisa, 50 metros de rua, a gente faz. Comprar um terreno 10 vezes mais caro, mais de 10, sei lá, 50 vezes mais caro, compramos. E o outro também. Provavelmente ele teria motivos de chegar aqui agora e dizer, gostei da fé de vocês no meu poder. Gostei muito. Aguardem. Esse aguardem não significa, então ele vai comprar 2 lotes para nós, 3, 4, não obrigatoriamente. Esse aguardem vocês vão ver muitas coisas de mim, coerentes com a fé de que eu posso fazer maravilhas no meio de vocês. Se essa maravilha vai ser em termos de terra física, se vai ser em conversões, se vai ser, eu não sei, na profundidade da comunhão entre vocês, na força de vocês espiritual, não sei. O que eu sei é o seguinte, é muito gostoso sabermos que estamos agradando o Senhor Jesus Cristo e dando a Ele motivos de nos elogiar, se houvesse oportunidade. E, nesse contexto aqui, confiar no poder dele como não tendo limite. Não tem. Segundo,
Antes de ir para o segundo, nossas vidas seriam mais serenas, mais poderosas, mais equilibradas, se tão somente nós tivéssemos a consciência desse fato. Provavelmente, muito da nossa angústia, ansiedade, se explicaria por uma noção modesta deste poder de Jesus Cristo. Hoje eu estou assim, preocupado, meio angustiado. O que é que está havendo? Às vezes a gente nem consegue detectar, pelo menos eu sou assim, não sei vocês talvez, o motivo exato. Eu nem sei porque que eu estou assim, mas hoje eu não estou muito bem não e tal. Às vezes nós conseguimos, é por isso, está pegando aqui, motivo tal na minha vida. Aí é a hora de dizer, se Ele quiser, se Jesus Cristo quiser, esse problema desaparece. Se não desaparecer, ou não desapareceu até agora, é porque Ele não quis. Poder Ele tem. Gente, isso não é pouca coisa não, é muito. Quantas vezes um filho diz, se meu pai pudesse fazer isso, o pobre do pai não pode, né? Se ele pudesse fazer aquilo, me mandar para estudar no lugar tal, ou comprar livros melhores para mim, ou fazer isso, ou fazer aquilo, se meu pai pudesse, não pode. Nós somos limitados como pais, nossos bolsos são limitados, falando em termos de compra de alguma coisa, mas esse problema nós não temos com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Não há limites, ok? Então, você quer uma vida mais serena, mais tranquila, menos angustiada? Pois não se esqueça, se Jesus está permitindo acontecer algo na sua vida, que está sendo difícil, é porque Ele quer, não é porque Ele não tem poder de corrigir. Um querer infinitamente sábio, benigno, mas que é um querer. Segundo, mulher cananeia. Essa aí é de derreter o coração, a fé desta mulher. Uma mulher estrangeira, mas o centurião era estrangeiro também, por isso que Jesus falou nos filhos do reino e tal, que seriam os judeus, não vou explicar isso. Essa mulher também não era judia, era uma gentia. Ela se dirige a ele como filho de Davi, que é o título formal dele como Messias de Israel. Então ela já entrou com o título judeu puro. Mas não houve jeito. A resistência contra ela foi pesada, porque ela não era do povo judeu. Mateus 15, 21 em diante. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que vindo daqueles lados, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi. Aí está o título. Tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, porque ele vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu a ela, né? Não está escrito, mas é óbvio: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vamos ficar aqui. A humildade desta mulher e a confiança de que Jesus poderia fazer algo por ela, tocou forte o coração dela. A primeira reação dele, vocês viram, foi silêncio.
Ela pediu ajuda com relação à filha, ele não deu uma só palavra. Para complicar, os discípulos a mandaram embora, criando uma situação duplamente hostil. Duplamente. O silêncio dele foi muito hostil, sem dúvida. E o enxotamento da qual ela foi vítima por parte dos discípulos dele. Bota para fora essa mulher. Isso é pesado aqui. Aí ela diz: ela diz, houve uma segunda reação de Jesus sem ela falar nada. Logo após os discípulos dizerem, bota ela para fora, ele não faz o que eles disseram. Ele não disse, vá para fora, sai daqui, não é para fora, saia daqui. Mas ele fez algo muito duro de ouvir. Talvez pior do que pedir para ela sair. Ele deu a entender que não estava disposto a realizar o milagre. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era da casa de Israel. Eu não fui enviado para ti. Para bom entendedor, minha senhora, meia palavra basta. Eu não fui enviado para gentil, fui enviado para judeu. E ela não disse. Agora, a atitude dela não é: que Salvador é esse? Pela metade, é? Só salva judeu, salva gentil, não? Pensei que fosse um amor mais abrangente, que tu tinhas Messias pelo mundo. Tudo bem, Messias de Israel, o prometido a Israel, é o ungido de Deus. Messias significa isso, era prometido de Israel, a Israel, mas seria o Messias para todos, porque é um título ser ungido, mas o Salvador de todos. Mas me enganei, né, Senhor? Nada disto, nada disto. A atitude dela é que ela o adorou e clamou por socorro. Ela, porém, veio e o adorou dizendo: Senhor, me ajude. Nesse ponto da pregação, essa pregação minha, eu gosto de ir para detalhes, que eu não estou podendo, né? Estou só pulando. Eu fico pensando, agora ele vai ceder, porque ela está sendo muito humilde. Ele não disse que ia curá-la diretamente, mas indiretamente sim. Eu fui chamada para os judeus, tu não és judia, não vou te atender. E ela o adora, sem argumentar nada. Ela não deu um pio, só disse: me ajude, mostrando que ela cria que ele tinha muito amor para dar a ela e iria dar, praticamente contra as palavras dele próprio. Muito interessante. Se fosse basear nas palavras dele, ele tinha dito: fui enviado para as ovelhas da casa de Israel. Ele disse: então não tem nada para mim, eu vou embora. Não, Senhor, socorre-me. Eu sei lá se eu sou judia, se eu não sou, se eu sou gentia, se eu sou lá de onde. Me socorre. Pronto. Esse é um brado espetacular de quem é miseravelmente necessitado por ajuda. Não baseia o pedido de ajuda. É porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, me ajuda, me socorre. Quem está profundamente necessitado, olha, só o olhar já é de desespero, pedindo socorro para quem está precisando de socorro. E pronto. Sem levar em consideração, ela praticamente deixou de lado o que Jesus argumentou. Agora Jesus vai amolecer. Estava duro. Não. Parece incrível. Jesus respondeu:
Terceira reação dele, hein? Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Os filhos eram os judeus. Ele usou uma figura. E os cachorrinhos eram os gentios. Meus milagres estão reservados para os filhos, na mesa ali, servindo a mesa. Os cachorrinhos estão ali embaixo, doido por algum restinho, mas eu não vou tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, não se faz isso. Então, mais uma vez ele disse, vou fazer não. Tu pertence ao grupo dos cachorrinhos. Não é que ele a chamou desse animal, não. Mas na comparação, que já não é muito elogiosa, mas rebaixa bastante, né? E ele disse, não. Agora a mulher explode. É verdade, Senhor. É verdade. Pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Eu pertenço ao grupo dos cachorrinhos mesmo. Não vou discutir, não vou argumentar que eu sou um ser humano, embora não do povo judeu, está fazendo distinção de classe. É para isso hoje, hein? Distinção de classe. Nada. Se tu os considera filhos, que assim seja. Continua alimentando, dando pão a valer para eles lá. Mas não caem as migalhinhas das mesas e os cachorrinhos não comem das migalhinhas? Pois é, eu quero comer dessas migalhinhas. A migalha, eu quero a migalha do teu favor, do teu amor, do teu poder, da tua ajuda. Eu quero migalha. A migalha do teu amor vai me servir. Estou plenamente satisfeita com a migalha. Agora ele explode de alegria. Oh, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. Agora ele vibra, não apenas na confiança no poder dele, mas na convicção dela, de que ele tinha amor para dar e iria dar, no desejo intenso, na sede profunda dela de ser ajudada e socorrida por ele. E a insistência dela, curioso, ele implicitamente, não é explícito, mas implicitamente ele elogia a insistência dela, porque ele ganhou pela insistência, ela o ganhou pela insistência. Pelo menos até onde podemos ver. Claro, teria explicações que ele estava testando e tal, coisas que eu comento muito na pregação específica dessa passagem, mas que já quero continuar, assim nós vamos estourar o tempo. Você é insistente a orar por ajuda, você não abre mão da ajuda do Senhor Jesus Cristo, você se considera incompleto enquanto está pendente algo que você precisa dele, precisa, e ele de alguma forma está segurando. E aqui nós temos que apontar mais para aspectos realmente espirituais. Para explicar isso eu teria que ir lá longe, mas não posso. Mas, indo direto ao ponto, coisas que a Bíblia promete, que ele nos dá, especialmente espirituais, porque houve uma diferença grande entre o Velho e Novo Testamento, no sentido de bênçãos materiais, bênçãos físicas e tudo mais. Há explicações a dar aí, mas seja como for, pelo menos fixe no que a Bíblia promete que ele vai fazer por nós, em termos da nossa vida, de cuidado e tudo mais. Creia nisso e insista com ele. Eu ia usando agora um verbo que eu não queria usar,
E eu vou dizer qual é, não usando. Não vou usar, mas usando não é isso. Mas há um certo sentido, o verbo é cobrar, ok? Em Malaquias é a famosa passagem que Deus autoriza a ser cobrado. Podem me provar nisso, se eu não vou abrir os céus e derramar a bênção sobre vocês. Podem me provar. E aquela não é a única passagem em que Deus estimula até os seus fiéis a provarem-no, obviamente de uma maneira correta, atitudes corretas e tudo mais. Então, a ideia de lembrar e de cobrar e tal, é dele próprio. Eu, porque não ouso usar esse verbo com relação a Deus. Não ouso, não vou usar, não. Não uso com relação a mim, nunca. Está cobrando dele. Mas é bem parecido. Lembrando, querendo, clamando, chorando por. Melhor do que cobrar, né? Fica bem mais distinto, né? E cobrar pode ter uma ideia realmente um pouco arrogante e tal, tira isso. Mas a força com que um crente diz: Senhor, eu espero em Ti. Eu quero paz, eu preciso de paz no meu coração. Não estou pedindo dinheiro, não. Estou pedindo paz no meu coração, fruto do Teu Espírito. Que a Bíblia diz que derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia. Eu estou precisando. E eu vou insistir. Ah, bom, Deus não vai dar misericórdia, nem graça, nem fruto do Espírito, alegria. Desisto. Eu não desisto com arrogância, não desisto com reclamação. Não. Eu desisto. Eu vou esperar o céu aqui, porque aqui não sai muito mais do que isso aqui que estou recebendo, não. Ou seja, tristeza, chateação, ou uma vidinha sem graça, como crente, sujeito às dificuldades que todo mundo enfrenta, nem mais, nem menos, preocupações, frustrações. É isso mesmo. Estou na terra, e aqui é difícil mesmo, tudo é complicado, eu vou esperar ir para o céu e receber coisa boa de Deus por lá. Errado. A alegria é fruto do Espírito Santo. Amor no coração é fruto do Espírito Santo. Paz, paciência, pode dizer longanimidade, bondade, benignidade. Eu quero ser mais benigno, Senhor, para as pessoas na minha vida. Não me conformo, ainda me acho uma pessoa meio difícil de fazer o bem, meio travado nisso aqui. Não, eu não me conformo, eu quero ser benigna, uma pessoa mais benigna. Quero ser um homem bom, benignidade, bondade, mansidão. Ah, porque eu sou meio explosivo, eu vim explodindo com tudo, e quanto mais velho eu vou ficando, mais explosivo eu vou ser. Epa, que é isso? Domínio próprio. Senhor, eu estou esperando domínio próprio. Não é presente teu, não é da tua graça, não é fruto do teu Espírito. Então, penso eu que esse tipo de desejo intenso, lembrança, quase chegando em cobrança, eu acho que isso honra a Deus. Porque crê que a palavra dele é para valer, crê que o poder dele é enorme, infinito, crê que ele tem amor para dar, tem ajuda para dar, e pode parecer que não vai dar, pode parecer que está resistindo, como não é nem pareceu, hein? Ele resistiu àquela mulher 3 vezes, resistiu para valer mesmo, para quem quisesse ver como é que pode. Aí no fim ele abre, porque é evidente que estava fazendo um teste com aquela mulher, no qual ela tirou 10, pela insistência dela. Não abra mão da tua ajuda, não abra mão, meu irmão, minha irmã, não abra mão não da ajuda e da misericórdia de Deus, que Ele tem para lhe dar. O estoque dele não acabou.
de fruto do Espírito. Ele não está sem estoque. Maria, Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Quando ele seguiu viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Está com inveja? Eu também estou. Ouvia o seu ensino aos pés de Jesus Cristo. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Parece que ela conhecia com quem estava falando. Ela deu uma ordem para Jesus Cristo aqui. Você notou? Você é dessas? Que gosta de dar ordem para marido, para todo mundo, para os vizinhos. Pá! Você notou? Já foi uma perguntinha um pouquinho desagradável. Nem notou, não. Você não se importa. Devia se importar, não é? Então ela já vem com uma crítica. Aí achou pouco. Aí, pá, dá uma ordem para ele. Perdeu tempo. A pobre da Marta. E ficou famosa a história da Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Eu vou pensar no que fazer. E esta não lhe será tirada. Pedido negado. Imediatamente no rosto. Não. Você escolheu mal. E ele nem criticou a crítica dela a ele, a ordem, ele nem entrou nisso. Você escolheu mal. E eu não vou atender quem escolheu mal e faz um pedido desse desengonçado. Vou não. Marta deu tanta importância ao trabalho doméstico que deveria ter mesmo para servir a mesa. Talvez ele fosse comer lá e tinha os trabalhos. É lógico, toda casa tem seus trabalhos todo dia que o diga uma dona de casa. Mas não valorizou a riqueza daqueles momentos. Não teve sensibilidade espiritual para avaliar a preciosidade da presença de Jesus, com os conselhos, os ensinos, a comunhão. Maria entendeu isto e abertamente foi elogiada. Pelo que mesmo Maria foi elogiada? Apenas por ter escolhido a boa parte. Pois se você apenas tomar esse rumo na vida, se já não tem tomado, se já tem, feliz de você. Se não, está bom de começar a caprichar mais neste aspecto, de apenas escolher a boa parte. Apenas ter escolhido a boa parte. Você sabe o tamanho do segredo que tem aqui dentro? A nossa concentração exagerada nas atividades do dia nos levam a achar que certas coisas são perda de tempo, sem importância, comparadas com a grande importância do nosso trabalho, ou a grande importância do nosso lazer, ou a grande importância do nosso descanso. Essa leitura aí fica para depois, das escrituras, da leitura bíblica fica para depois. Aquele livro que eu achei que
e passar um mês lendo, que estou até gostando, o livro excelente, uma biografia, está me edificando tanto, mas depois eu leio. Mas faz 3 meses, eu pensei que ia levar mas faz 3 meses, depois eu leio. Eu perdi aquele programa, aquela série nova, perco nada. Mais um culto? Mais um culto. Ela está lá, canta. Oferta, pastor prega. Amém. Vai embora. Quarta-feira, culto de oração, mais um. O pastor pergunta quais são as orações. Aí, o irmão está doente, minha irmã está doente, não sei o que, doente. A doença já tem em casa. Aí pede por isso, pede por aquilo, agradece por aquilo. Eu tenho tanta coisa na minha vida, o irmãozinho lá está agradecendo por uma coisa. Aí vem o pastor Mauro, aí prega 15 minutos, 18 minutos lá, meditaçãozinha. Parece que toda quarta-feira é a mesma coisa. Aí depois se reúne, aí ora. 5 irmãozinhos ou 4 irmãos, irmãs oram, aí pronto. Eu vou na próxima quarta-feira. Aliás, não gosto de quarta-feira não. Eu não vou de jeito nenhum, é em princípio. Não vou. Porque isso para mim vale muito pouco. Você sabe que meu filho tem aula no dia seguinte, não sabe? A aula do filho no dia seguinte, a aula da filha, academia. Isso é importante demais, demais. Culto de oração? Domingo não se fala. Conversas espirituais, tantas coisas que poderíamos dar de exemplo, que Jesus deve olhar do alto e dizer, mas tem Marta naquela terrinha ali, naquela igrejinha ali, está na luz do mundo, mas tem Marta. Bom, tudo bem, se você quiser ser uma Marta, seja e continue levando carão. E pensando mal, errado das coisas do alto. E querendo corrigir Jesus Cristo, que valoriza a pregação da palavra dele, valoriza orações uns pelos outros. Isso é julgar mal a Jesus Cristo. Senhor, não dê tanto valor a essas coisas não, olha para minhas necessidades, as minhas importâncias do dia a dia da minha casa, por favor. Continue assim, continue. Está indo bem. Não, eu quero ser a Maria. De jeito nenhum, pastor. Eu sou louco. Tendo ainda mais um exemplo desse aqui, eu vou escolher conscientemente ser uma Marta, podendo ser uma Maria? Não, de jeito nenhum. Eu vou ser uma Maria. Amém. Graças a Deus. Você resolve, pastor, aqui pode secar a língua. Ele não vai transformar Martas em Marias. O Espírito Santo pode. E compete ao pregador falar isso, explicar e orar que Deus abençoe o desafio só. Mas mexer no coração de transformar Martas em Marias, só Cristo, através do Espírito dele. Alimente o seu espírito mais com as coisas do alto. 4, a viúva pobre. Marcos 12, 41 em diante. Marcos 12, 41 em diante. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse, em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
desprendimento ao doar para Deus. Foi a causa do elogio que Jesus fez àquela mulher. Dinheiro, o assunto aqui é dinheiro. Ela deu mais, proporcionalmente, mais dinheiro do que os outros ricos que davam muito mais, em termos literais, mas proporcionalmente ela deu mais. Pouquinho, mas era mais até do que ela podia. Então, o assunto que é liberalidade com as coisas que interessam a Deus, de uma maneira geral, com o trabalho de Deus, com as coisas do alto, algo assim. Trabalho da igreja, uma oferta para alguém que vive do ministério, ou a um pobre, ou alguém necessitado de uma forma especial, mil maneiras. Ok? Mas ligadas aqui, mais do que a filantropia pessoal, mas aqui, como trata-se de uma oferta do templo, eu creio que a aplicação melhor é em assuntos ligados com a igreja, com trabalhos que a igreja faz para o reino de Deus. Mas liberalidade, sem ser tão matemático, com dízimos, ofertas, doações, se é que você deseja ser elogiado por Jesus. Não tão matemático. Examine se suas ofertas estão puxando um pouco pelo seu bolso. Puxou muito pelo bolso daquela viúva. Puxou. Jesus encheu o coração de alegria. Então, suas ofertas, dízimos, ajudas, em campanhas, têm puxado um pouco pelo seu bolso. Pelo menos o seu dízimo, que é uma obrigação cristã. Eles têm obedecido a um percentual que você tem designado. O número 10 é um número excelente, 10%, e que grande parte dos crentes praticam isto. E está bom, porque é um número do Velho Testamento, mas não é obrigado ser esse número, pode ser muito mais. Às vezes eu digo, pode ser menos, se você consegue justificar diante de Deus. Eu acho que o mínimo seguro é 10. Mas não fixemos isso como uma norma aqui do púlpito, ou da igreja, mas fixe no seu coração, sim, no seu coração, sim, fixe. Senhor, eu vou dar tanto. Até para uma regularidade que ajuda a igreja a fazer seus orçamentos, cumprir seus compromissos e tudo mais. Fixe. Muito bem, fixou, fixei. Examine se você está sendo fiel. Examine, pegue a relação dos meses e veja se você está sendo fiel, não só na sequência mês a mês, mas no tal do percentual. Como o senhor disse, para não dar muito valor para a matemática, né? Eu estou deixando rolar. Tudo bem. Para não dizer tudo mal. Porque quando ele diz não dei muito valor à matemática, é para cima, é para generosidade. Você desprezar a matemática para baixo, você estabelecer o número na sua mente diante de Deus, isso é sagrado. Se você colocou diante de Deus e não está cumprindo, isso aqui representa tantos por cento da minha renda. Quem disse que tem que ser tantos por cento? Você. Diante de Deus, eu estou dizendo isso, insisto, não confunda, não estou eu dizendo aqui número A, B ou C, é você. Você estabeleceu diante dele, pois cumpra. Pelo menos isso. Mas isso é o mínimo do mínimo. Porque quando ele fala da viúva lá, ele fala de uma liberalidade enorme, grande. Por fim, Maria de novo, irmã de Marta e Lázaro, Mateus 26, versículo 6, em diante, que diz assim, Mateus 26, 6, quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa.
Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Essa passagem também é descrita em Marcos e em João. Aqui não consta que é Maria, mas é. Está lá num dos dois livros. Pela segunda vez, Maria é criticada. E pela segunda vez ela é defendida por Jesus. Ei, coisa bonita. A primeira criticada pela própria irmã, como acabamos de ver, Marta. Agora por Judas. Aqui não diz que é Judas, pois é, mas em João diz. E João 12. Então, parece que Judas tomou a dianteira e os outros foram atrás. E ainda de lá, Judas disse: isso não foi por causa dos pobres, não. É porque ele era ladrão. Está escrito lá, claramente. Não eram os pobres coisa nenhuma. Muito cuidado quando alguém fala muito dos pobres. Claro, muitas vezes é sincero e amém por isto, mas desconfia ainda mais quando está num palanque e tem um tal de uma eleição perto. Tudo bem. E os outros foram atrás. Os outros entraram na onda e começaram a criticar também. Adivinha qual é mais fácil? Criticar ou elogiar aqui nesta vida velha aqui? Criticar comigo mesmo. Critico marido, critico esposa, filho, não escapa ninguém. Sou uma metralhadora ambulante. Elogio. Acho que nós estamos em julho. Acho que esse ano eu já elogiei alguém. Que coisa que... Parabéns. Pois é, elogio é difícil. Crítica é fácil. Pobre da Maria, direto. Já arranjou alguém para defendê-la. Que alguém. Ela fez uma boa ação para comigo hoje. Que boa ação? Carinho, amor, devoção à pessoa dele. Nós não podemos imitá-la exatamente hoje na ausência física dele, né? Derramando perfume sobre ele. Mas podemos, e como podemos, dispensar a ele esse mesmo carinho, pensando nele o tempo todo, falando dele, impedindo uma chance de falar nele, conversando sobre ele, aprendendo mais sobre ele, lendo livros que falam dele. Tem tantos livros sobre a vida de Cristo, lindos, alguns pequenos, finos, mas lindos, lindos, edificam a alma. Tendo o coração entregue a Ele, pronto para fazer qualquer coisa que seja do agrado dEle. Cada gesto seu que glorificar a Cristo, meu irmão, minha irmã, será como um pouco de perfume sobre a pessoa dele, mesmo não fisicamente. Eu quero resumir, para quem deseja ser elogiado por Jesus. Fé no poder dele para fazer tudo o que ele quiser. Mas é uma fé transformada numa convicção prática dentro do seu problema, dentro da sua situação. Tem coisas, não sei se você já notou, é mais fácil você crer que Deus levantou o mar vermelho, que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, do que resolver o seu nó, o seu problema. Não, esse não vai. É porque você não ousa dizer, não tem coragem de dizer, nem eu, né? Mas a reação, nossa atitude é quase como se fosse aqui: esse problema é meu? Nem Deus. Você não vai dizer, você não tem coragem de dizer.
Mas você tem coragem de agir como se estivesse pensando e dizendo. Às vezes nós agimos assim, nem Cristo pode resolver isso. Pense se você já teve ou tem algum tipo de atitude que chegue perto de lembrar algo assim. Mas é porque o pastor está dizendo isso, sabe por quê? É porque ele não sabe o tamanho do rolo que eu me meti, do problema em que eu estou. Até para explicar é difícil. Não dá. Pois é. Para ele querendo, sim, é possível. Confiança que ele nos ama e sempre age a nosso favor, mesmo quando parece ser o contrário, em alguns contextos e durante algum tempo. Insistência em pedir a ajuda dele, sede profunda na misericórdia, na mão dele sobre você, na interferência dele na sua vida. Não abrir mão disso, não abrir mão disso. Dar mais tempo, muito mais tempo às atividades eminentemente espirituais, de valores mais caros ao coração de Cristo do que os valores terrenos daqui. Ser mais desprendido na doação ou nas doações à causa de Deus, especialmente através da igreja local. Desenvolver mais carinho pela pessoa de Jesus Cristo, fazer mais boas ações, usando a expressão que ele usou para Maria. Ela fez uma boa ação para comigo. Faça uma boa ação para com Jesus Cristo. Agrade o coração dele. Se alguém que não é crente está ouvindo a pregação ou vai ouvir, é importante dizer o seguinte: na condição de ainda não discípulo de Cristo ou discípulo de Cristo, não adianta pensar se você está elogiando, se você está fazendo algo para receber o elogio dele, querer agradá-lo. Não adianta. A única maneira de agradar Cristo, agradar a Deus, é via arrependimento, confissão de pecados, indo até Cristo e tê-lo como salvador da própria alma. Ali foi reconectada a sua alma com Deus e você passou então a ter um relacionamento com Deus. Aí Cristo tornou-se o seu salvador, o seu companheiro, o seu amigo, o seu confortador, o seu pastor, ali em diante. Então, dali em diante que vai ter sentido você pensar, eu quero agradá-lo. É impossível alguém agradar a Deus sem fé em Jesus Cristo. Então, mas eu não sei como conseguir essa fé. Peça a Deus, peça com humildade, peça com força esta fé, que eu tenho dito algumas vezes que eu não consigo imaginar alguém no inferno dizendo assim: eu me humilhei com toda a força da minha alma, mesmo pecadora, implorei para que Deus me desse fé, pedi, e Ele não deu. Eu não consigo mostrar na Bíblia uma passagem que ateste o que eu estou dizendo aqui, mas eu vou repetir com cuidado. Eu pessoalmente não consigo imaginar alguém no inferno dizendo: eu estou aqui depois de ter pedido a Deus, com a humildade que eu pude arrancar do meu coração, com quebrantamento, com humildade, se eu quero agradar a esse Deus Criador. E eu sei que só tendo fé, eu não tenho como comprar esta fé com dinheiro, não tenho como comprar essa fé fazendo promessas, subindo escada de joelho, eu não tenho como, eu aprendi que é pela fé. Me dá esta fé, por tudo, me dá esta fé. E Ele não deu, eu estou aqui no inferno. Eu não consigo imaginar. Então, peça essa fé desta forma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a seguir por esses caminhos tão belos que a Tua palavra nos indica. E obrigado por esses irmãos e irmãs exemplares que receberam elogios do Senhor Jesus Cristo. Eram falhos, como nós somos também. Tinham acertos, tinham erros, sim,
mas eles souberam, pelo menos em momentos das vidas deles, tocar de uma maneira muito agradável as cordas do coração de Cristo, a ponto dele ter falado alto elogiando-as. Se ele não vai falar alto nos elogiando hoje, que pelo menos no seu coração essa corda lá vibre de alegria por cada um de nós, por cada atitude nossa, por cada feito nosso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome dele próprio, te pedimos tudo isto. Amém.